Olá, galerinha do segundo ano, como é que vocês estão? Hoje, quinta-feira, certo? Teremos agora a nossa aula de geografia. Vocês já tiveram aula de matemática e agora teremos aula de geografia, certo? Se vocês quiserem, podem pegar no livro de vocês de geografia para que vocês possam acompanhar o nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo que é um conteúdo novo, certo? Está na página 33, 34 e 35, certo? Para que vocês possam acompanhar juntamente com os nossos slides. Porém, nos nossos slides tem algumas coisas a mais, certo? Mas se vocês quiserem ir acompanhando no livro, são essas páginas, 33, 34 e 35. Bom, gente? E hoje, vocês vieram ontem, né, de um feriado, ontem teve feriado, não tivemos videoaula, não tivemos atividades, na verdade. E hoje nós teremos sim, já tivemos a de matemática e agora teremos a de geografia. Bom, então vamos lá juntos colocar os nossos slides para que nós possamos acompanhar. Lembrando também que de terça a sexta-feira nós temos atendimentos onde nós tiramos dúvidas, onde nós corrigimos as atividades, onde eu falo um pouco mais sobre os conteúdos que foram dados no dia anterior, tá certo? Então, participem do atendimento. Muitas crianças já estão indo, já estão participando. E onde é o atendimento? O atendimento é aqui, gente, na nossa telinha. Só que nós podemos nos falar, certo? Não é só eu falando, vocês também se comunicam comigo, tá bom? Então, espero vocês lá. E vamos para os nossos slides. Vamos aqui colocar grande, né, para nós enxergarmos melhor. Geografia, professora Regiane, segundo ano, 22 de abril de 2021. O nosso tema de hoje, gente, é acessibilidade. Esse nome bem grande, certo? Mas que tem um significado muito importante no nosso dia a dia. Por quê? Vamos descobrir daqui a pouco, certo? Então, gravem esse nomezinho aí na cabeça de vocês. A acessibilidade. Respeitar os deficientes é reconhecer que eles têm os mesmos direitos que qualquer pessoa. Como eu já disse para vocês, não é porque uma pessoa não consegue enxergar, não é porque uma pessoa anda de cadeira de rodas, não é porque uma pessoa só tem um braço ou só uma perna que você deve desrespeitar ela, não. Pelo contrário, ela merece respeito, assim como qualquer outra pessoa. E ela também não deve ser tratada diferente, não. Ela deve ser tratada como você trata as outras pessoas, tratando bem, com respeito e educação, tá bom? E por que é que nós falamos sobre isso, tia? Pessoas com deficiência. Porque a acessibilidade, gente, está relacionada a isso, certo? Vocês vão aí só memorizando, tá bom? Vão só pegando aí o que eu estou falando para que vocês consigam identificar o que é que está relacionado à acessibilidade. Então, a acessibilidade é um meio onde as pessoas querem dar direitos iguais para as pessoas que têm deficiência. Bom, gente, então respeitar é uma das primeiras coisas que nós devemos fazer. Respeitar a todos, independente se tenham deficiência ou não. A acessibilidade é dar direito de circular, de ir e vir com segurança e autonomia a pessoas com dificuldade de locomoção. Quais são as pessoas que têm dificuldade de locomoção, tia? As pessoas que precisam usar cadeira de rodas, as pessoas que têm dificuldade na visão, as pessoas que têm dificuldade de andar, que usam as muletas. Então, essas pessoas, elas precisam dessa acessibilidade, desse direito de circular nos ambientes onde ela anda todos os dias com mais facilidade, sem ter dificuldade nenhuma. Por isso é que existe a acessibilidade. Muitos locais já têm coisas adaptadas para essas pessoas que estão aí relacionadas à acessibilidade. Tá bom?
Os cidadãos com dificuldade de locomoção encontram barreiras para chegar aos locais aonde desejam ir. Como eu falei para vocês, muitos locais já adaptaram aí o seu espaço para as pessoas que têm dificuldade na locomoção, mas ainda existem locais onde as pessoas têm essa dificuldade de ir até tal local. Por quê? Pessoas com cadeiras de roda, gente, tem que ter aquela rampa para subir nas calçadas, tem que ter aquele espaço maior para atravessar a rua de uma via para a outra, quando tem aquelas duas mãos. Então, gente, isso é acessibilidade. Isso é dar o direito de ir e vir para essas pessoas que têm dificuldade na locomoção. As calçadas, elas devem ser livres. Por quê? Muitas pessoas constroem escadas nas calçadas, colocam jarros enormes de planta na calçada, e isso não pode acontecer. A calçada é o local onde o pedestre deve passar. Aquele local é exclusivo para o pedestre. Ah, mas a calçada é da casa da minha mãe. A calçada, gente, faz parte ali da rua já. Ela é feita para que os pedestres possam passar. Bom, em todos os espaços onde sejam de uso público, as leis de acessibilidade devem ser aplicadas. Então, em todos os locais de uso público onde tem a circulação de muitas pessoas, tanto com deficiência ou não, tanto com dificuldades ou não, esses locais devem ser adequados. Olha só aqui essa imagem que eu coloquei para vocês. Aqui era uma calçada normal, certo? Aquelas calçadas onde você tem que levantar o pé para você subir nela. Mas o que é que o Cascão está fazendo? O Cascão ele está ajudando aqui o amigo dele que usa cadeira de rodas. Ele está fazendo uma rampa para que ele suba com mais facilidade na calçada, para que ele não tenha dificuldades. Por quê? Porque para subir em uma calçada assim alta, uma pessoa que usa cadeira de rodas tem dificuldade. Ou ela precisa de alguém para levantar um pouco, ou ela demora muito a subir sozinha. Uma pessoa idosa também precisa de uma rampa dessa para subir com mais facilidade. Muitas pessoas idosas têm problemas nas articulações, então elas não conseguem ter esse movimento do joelho ir e vir. Então, prejudica também essas calçadas altas, pessoas que andam de muleta também. Então, tudo isso tem que ser adequado para que todas as pessoas tenham fácil acesso a esses locais públicos. Esse daqui, certo, gente, é o símbolo, é um dos símbolos da acessibilidade. Onde vocês verem esse símbolo, quer dizer que tem um local ali que está acessível para qualquer pessoa. Bom? A calçada, olha só, vou falar um pouco da calçada. A calçada é a parte da via destinada à circulação de pedestres. Já falei para vocês anteriormente sobre isso. E a calçada é esse local onde o pedestre deve circular, onde o pedestre vai e volta. Por quê? Porque ele não pode andar no meio da rua. Então, a calçada é o local adequado para que ele tenha essa circulação. Mas existem, como eu falei para vocês, dificuldades em alguns locais. Por quê? Olha só, esse daqui é um exemplo que eu coloquei para vocês, certo? Onde as calçadas são assim. As calçadas não são bem cuidadas e quando ficam dessa forma, elas prejudicam muito o movimento das pessoas que têm dificuldade. Você já pensou uma pessoa com deficiência visual andando nesse local, nessa calçada? É muito ruim, muito complicado. Uma pessoa de cadeira de rodas. Então, essas calçadas que ficam assim, elas devem ser ajeitadas. Ah, mas quem tem que ajeitar? Vamos ver, os prefeitos, os vereadores, eles têm que ver tudo isso, porque os locais públicos, aqui é um local público, certo? Eles devem ser adequados para as pessoas com dificuldades, eles devem ter essa acessibilidade. Então, essa calçada aí, ela está inadequada para o trânsito de pessoas com deficiência ou com alguma dificuldade de locomoção. Já essa calçada aqui, gente, eu coloquei para que vocês pudessem ver uma calçada com acessibilidade. Como assim, tia? Se vocês observarem, essa calçada tem a rampinha, certo? Que é para pessoas que vão subir com cadeira de rodas ou pessoas que têm mais dificuldade. E se vocês observarem essas partezinhas vermelhas
e amarelas, vocês estão vendo? Não sei se vocês já viram nas calçadas de algum lugar, mas elas são um pouco altinhas, essas bolinhas que tem nela. Para que é que serve? Essas calçadas que têm essa acessibilidade está relacionada às pessoas com deficiência visual, porque a pessoa anda com a muleta, não é? E ela sabe, com aquele pauzinho, né, gente? E ela sabe, de acordo com esse caminho aí, para onde é que ela deve ir. Ela sabe onde é que é a calçada, onde é que vai dobrar, onde é que vai reto. Ela sabe de acordo com esse método que colocaram aí na calçada. Amarelo e vermelho aí, geralmente é essa cor. Nas calçadas que eu já vi, são dessa cor, amarelo e vermelho. Então, esse aí, gente, é uma calçada com acessibilidade. Tem aí a acessibilidade para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. Outras recomendações devem ser cumpridas, tais como cadeiras com assento duplo para pessoas obesas. Vocês já viram nos ônibus essas cadeiras com assento duplo? Elas são para essas pessoas que têm problema de obesidade. Bom, gente, bacias sanitárias e pias devem ter barras e alturas específicas. Elevadores devem ter sinais táteis e sonoros, já para as pessoas com deficiência visual. Cinemas e estádios devem ter lugares para cadeirantes. Então, aqui, todos os lugares públicos, eles devem ter essa acessibilidade para que pessoas com cadeira de rodas frequentem, pessoas com deficiência visual, pessoas obesas, pessoas muito idosas. Então, esses locais têm que ter essa acessibilidade. A acessibilidade também deve estar dentro dos transportes públicos. Como vocês viram lá no slide anterior, ele falou sobre o assento, né? Mas aqui nós vamos falar um pouquinho mais, tá bom? Se vocês observarem, essa adaptação aqui, ela foi feita há alguns anos atrás, para que as pessoas com cadeiras de rodas também andem de transporte público, também andem de ônibus, tá certo, gente? Então, esse elevadorzinho, certo? É tipo um elevador, e ele ajuda as pessoas com cadeira de roda a subir com mais facilidade. Os degraus também dos ônibus precisam ter altura adequada para que idosos e deficientes possam utilizá-los. Como eu falei para vocês, alguns idosos têm essa dificuldade nas articulações. Desculpa. Tem esses problemas nas articulações. Então, os degraus têm que ter uma altura específica para que eles não tenham essa dificuldade na hora de subir os transportes públicos. Reservas de locais e assentos especiais também são importantes para uma boa acomodação. Esse daqui é uma cadeira, certo? Para pessoas obesas, como vocês viram, onde ela tem aí o assento duplo, onde então, não tem uma divisão no meio. Então, ela pode ser usada por uma pessoa obesa, tá certo? E essas cadeiras amarelas, gente, elas são as cadeiras preferenciais. Nós chamamos elas de cadeiras preferenciais. Onde? Quem é que pode usar? Gestante, pessoa com criança de colo, idosos, obesos, certo? Pessoas com deficiência. Então, todas essas pessoas, elas podem usar esse assento amarelo. Aqui nós temos também esse local, gente, onde nós temos aqui o espaço para colocar cadeira de rodas, ou também aqui é um local onde as pessoas com deficiência visual ficam e podem colocar o seu cão-guia. Muitas pessoas com deficiência visual andam com um cachorro, andam com um cão que serve para guiá-los. E eles podem, sim, entrar no transporte público. Esse local já é justamente destinado para esse tipo de animal também, bom? A pessoa senta na cadeira e o cachorro é amarrado, colocado aí próximo à pessoa. Vou colocar um exemplo aqui para vocês verem. Olha só, a pessoa aqui e o cão-guia pertinho dela, certo? Aqui é um local adequado para esse tipo de circulação. Aqui foi uma acessibilidade feita para essas pessoas. As paradas de ônibus devem ser protegidas do sol, bem localizadas e com assentos.
As paradas de ônibus, gente, elas devem ter todo esse aparato. Por quê? Porque pessoas idosas ficam na parada de ônibus. E pessoas idosas têm algumas que não podem ficar muito tempo em pé. Então, tem que ter esses assentos. Essa proteção tem que ter por conta das chuvas e do sol também. Então, esses tipos de coisas devem ter nas paradas de ônibus. E também devem ser bem localizados, devem ser em cantos centrais, onde as pessoas tenham mais acessibilidade, onde seja um local mais acessível para todos. Acessibilidade na comunicação. Devemos considerar que a comunicação é um aspecto importante para o deslocamento de pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, analfabetos e crianças que não sabem ler. Sinais de trânsito sonoros que ajudam os deficientes visuais a atravessar as ruas. Como eu já falei para vocês em uma aula, existem os sinais para pedestre, onde tem o sinal sonoro. Por quê? Porque as pessoas com deficiência visual conseguem escutar a hora que elas devem passar ou a hora que elas devem esperar, pois o trânsito está muito intenso. O trânsito ainda não parou. Então, esse sinal de trânsito sonoro ele é muito importante para essas pessoas com deficiência visual. Sinais de trânsito com imagens, que auxiliam os analfabetos a entender a mensagem a ser dada. Aqui nós temos o semáforo de pedestre, que vocês conhecem, onde tem um bonequinho parado, vermelho, que quer dizer que ele não pode sair do lugar, porque o trânsito ainda está muito intenso. E o bonequinho verde, onde ele está andando, que é o momento em que a pessoa pode ali atravessar a via, pois o trânsito está parado, todos os carros estão esperando que aqueles pedestres atravessem. Então, essas imagens, gente, elas são muito importantes para as pessoas analfabetas, para as crianças também que ainda não sabem ler. Por isso, existem muitas placas de trânsito que são imagens, são muitas imagens, para que as pessoas consigam identificar com mais facilidade. Devemos reivindicar acesso para todas as pessoas. Como eu já falei para vocês, devemos respeitar a todos e devemos sim ajudar e reivindicar, dizer que aquilo não pode, que deve ser de fácil acesso para todas as pessoas e devemos sempre cuidar, gente, do que nós temos, para que aquilo seja adequado para todas as pessoas. Por exemplo, eu tenho a minha casa e a minha calçada, ela é bem feitinha. Mas se um dia chegar a quebrar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar dela, eu tenho que ajeitar para que ela seja acessível para muitas outras pessoas. As calçadas também, gente, elas não devem ser com piso liso. Por quê? Porque elas podem ali contribuir para que alguma pessoa caia e leve a se machucar. Por isso que as calçadas ou elas são feitas totalmente de cimento, ou aquelas calçadas que têm cerâmica são feitas com cerâmicas antiderrapantes. Bom, então isso é muito importante também. E agora vamos para as nossas atividades. Vocês gostaram aí do nosso tema acessibilidade? É um tema maravilhoso, né, gente, de se trabalhar. Então vamos lá, as páginas de hoje são as páginas 36 e 37. Classifique as pessoas a seguir escrevendo T para aquelas que apresentam alguma dificuldade de locomoção temporária ou P para aquelas que têm dificuldade de locomoção permanente. Quais são as temporárias? Aquelas, gente, que passam rapidamente. E as permanentes são aquelas que continuam sendo daquele jeito sempre. Então, nós temos aqui um cadeirante, nós temos uma menina com o pé quebrado e nós temos um deficiente visual. Segunda, observe estes símbolos, pesquise o significado e escreva abaixo. Como eu falei para vocês, existem muitos símbolos para que as pessoas consigam identificar o que é que está sendo passado, qual é a mensagem que deve ser passada. Nós vimos isso também em placas indicativas lá no nosso produção de texto. Então, vocês vão pesquisar aqui, certo? São 6. Vocês vão pesquisar e vão dizer para mim o que é que esses símbolos significam. Terceira, ligue a pessoa com deficiência ao equipamento que a ajuda. Nós temos uma pessoa com deficiência visual e uma pessoa com deficiência auditiva.
Agora responda onde podemos encontrar estes símbolos. Estacionar e fila única. Veja a imagem abaixo e responda o que está impedindo a mulher de entrar no banheiro, certo? Qual é a dificuldade que a cadeirante está tendo para entrar no banheiro? Vocês vão dizer para mim, tá bom? Então, é muito importante, gente, esse tipo de acessibilidade para as pessoas que têm dificuldade na locomoção ou que têm alguma deficiência. Rampas nas calçadas, os corrimões nos banheiros, tudo isso é adequado para essas pessoas que têm problema de locomoção ou alguma deficiência, tá bom? Os sinais de trânsito sonoros. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Um beijão bem grande para cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau!